Olá, estamos começando mais uma reflexão bíblica e esta é uma espécie de uma orientação aos maridos. Vamos fazer uma oração e vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, assim a gente pode avançar com isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E te bendizemos o teu precioso santo nome, que o Senhor possa estar aqui no nosso meio. Queremos compartilhar isso com cada família e que isso seja para a honra e glória do teu santo nome. Pai de amor, Pai bendito, encontra os corações que estão aflitos, com problemas de relacionamento e os ajuda, Pai. Em nome de Jesus, esta é a oração que fazemos a favor deste momento que temos aqui. Pai, em nome de Jesus, usa isso que vos fala como uma ferramenta nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, esta é a oração que fazemos, crendo que o Senhor está conosco aqui. Maridos, amem suas esposas. É o título deste conselho, né? E queremos caminhar com vocês nesse sentido. O nosso texto é o texto de Colossenses 3:19, que fala: maridos, ame cada um a sua mulher, e não a tratem com amargura. Nesse texto, nós temos aqui, por exemplo, Paulo falando de Colossenses 3:18 a 25, ele trabalha com orientações sociais. Nessas orientações, ele vai compartilhando com a igreja de Colossos as orientações necessárias para que os cristãos pudessem ter uma vida diferenciada de todo o povo que não tinha Cristo no coração. Então, esses relacionamentos são muito importantes. E nesse texto aqui do versículo 19, ele aconselha os maridos, né, a maneira como os maridos deveriam tratar, se relacionar com as suas esposas. E é muito interessante isso, né? Porque muitas pessoas falam que Paulo ele era solteiro. Na realidade, Paulo ele era viúvo, né? Quando ele se declara em Corinto, ele se declara como viúvo ou solteiro ali. Mas ele, para ser solteiro, ele não poderia participar do Sinédrio como ele participou. Para participar do Sinédrio, ele tinha que ser casado. Então, esta é a grande realidade. Ele era um viúvo, ele viveu um casamento com uma série de problemas e dificuldades. Por essa razão é que ele fala muitas coisas a esse respeito, né, sobre o casamento. Então, aí o que temos é o seguinte: Deus, o Todo-Poderoso, ele é o Criador, o arquiteto da família. Ele faz uma recomendação a nós, maridos, por intermédio de Paulo. Então, Deus está usando a vida de Paulo para nos transmitir um recado, e esse recado vem nesta forma que estamos lidando hoje com o texto bíblico. O conselho, ele lida em primeiro plano com como não devemos tratar as esposas com amargura. Né? Às vezes a gente trata as nossas esposas de maneira inconveniente e de forma amarga. E com isso, então, nós queremos compartilhar com os irmãos sobre o não, né? O que não fazer nesse relacionamento com as esposas, principalmente tratá-las com amargura. Né? E aí você vai pensar, mas o que seria essa questão de tratar com amargura? Eu posso dizer a você aqui no texto grego, né, maridos, aqui rói maridos, amem, né, ame as suas esposas, as gnaicas,
né? Agapate tasginaika. E ele fala isso no sentido de mostrar que esse verbo, que alguns chamam de ágape, mas na realidade é o verbo agapau. Esse verbo aqui, nessa função, ele está nos dizendo aqui amar, amar, em uma forma imperativa. Esta é uma ordem, né, que a gente entende, né? Você tem que amar, você precisa amar, né? Se você casou, tem que obedecer essa ordem. Você quis casar, você que está me ouvindo, está me assistindo, a pergunta é: você quis casar com sua esposa? Você quis, num dado momento de namoro, tomar a decisão de casar. Então, quando você tomou essa ideia de casar, o que vem junto nesse pacote é que você tem que amar. Isso não é uma opção, isto é uma obrigação. E esse amar, com a característica desse verbo, é um amar que você ama o próximo em detrimento de você mesmo. Então, esse amor tem que ser aplicado à sua esposa. Você precisa tratá-la com preferência à sua própria vida. Ela tem preferência nas coisas que você vai fazer. Então, é imperativo, como o verbo que está colocado nesse versículo de Colossenses 3,19 é imperativo, é uma ordem. Então, se você casou, você tem que obedecer essa ordem. Entenda aí como essas coisas são. Por isso, você tem a liberdade de avaliar tudo antes de casar. Você precisa fazer isso. Se você casou, você tem uma responsabilidade. Antes disso, a sugestão é que você avalie. Você precisa avaliar tudo antes de casar. Avaliar todas as possibilidades, tudo aquilo que está acontecendo, você tem que fazer antes de casar. Por isso, existe uma coisa chamada namoro. Um namoro é exatamente para conhecer, para evitar qualquer coisa que venha pela frente. Então, nesse sentido, você precisa obedecer a ordem desse versículo, né? Muito provavelmente, Paulo observou isso na igreja de Colossos, né? Ele fez essa observação lá, né? Porque, pois, lamentavelmente, alguns maridos, ao deixarem de amar sua esposa e cheios de egoísmo, começam a maltratá-las. Então, a questão do egoísmo, da exigência, você chegou em casa, todos têm que te servir, as coisas não são assim. Né? Você precisa compartilhar as coisas na sua casa e não ser egoísta. Então, comecem a tratar a sua esposa de uma maneira diferente e não maltratando-a. Não maltratando-a por uma razão ou outra. Ao tempo de você decidir se quer amar ou não quer amar, já foi. Então, agora você está casado, vive uma vida maritalmente, então você tem que amar a sua esposa. Não pode maltratá-la. E não pode agir com forma egoísta. Se você é centrado em você mesmo, então como é que você pode caminhar com as coisas dentro de um casamento? Você quer que tudo aconteça por sua causa? E não pode ser. Então, maridos, né? Conselho, é um conselho aos maridos, porque assim vocês vão viver melhor. Né? E a ideia é que há maridos que chegam mesmo a desenvolver uma atitude de ódio. Uma atitude de ódio para com sua esposa. E desenvolve isso. Não pode ser tratado dessa forma. Né? O ódio é algo que não colabora com nada. Ele é o oposto do amor. Não é isso que está escrito no versículo. Né? O verbo, né, picrai neste, tem a ideia de alguém amargo, de alguém assim cruel, alguém implacável, ácido, doloroso, mordaz.
penoso. É bem isso, meus irmãos. Tem a ideia de amargo, de uma pessoa amarga que leva a vida de uma maneira, né, e age com crueldade e assim por diante. É isso que está escrito no versículo. Se você observar o que essa palavra está querendo nos dizer, é isso aqui. Ó. E é traduzido primeiramente da forma amarga. Agora, não seja. Tudo isso é para dizer a você, não seja nada dessas coisas. Não trate a sua esposa com ódio. É uma atitude horripilante que não pode, ela tem que ser repugnada, não pode ser tratada dessa forma. Né? E assim, então, né, o que olhamos caminhando um pouquinho mais, né, pense em alguém que abre a boca desta forma, que amarga qualquer doce. Você conhece alguém assim? Eu não sei, esposa, se seu marido é assim ou se seu marido está precisando tirar a amargura da boca e colocar doce, porque essa palavra tem a força de pegar um doce e amargar o doce. A força disso. Então, não tratem suas esposas com amargura. Tá? Veja lá o tratamento amarguroso, algumas vezes acontece pelo desprezo externado. Né? Você despreza a sua esposa, então não pode tratar a sua esposa com desprezo, né? Pelas duras palavras ditas, né? Não sei quais são as palavras que você diz, que você fala dentro da sua casa, como é que você trata, né? Pelo tratamento indiferente, né? Como é que você é dentro da sua casa? Eu não sei, eu não conheço. Eu estou lidando com aquilo que o versículo fala para ser aplicado dentro de um relacionamento de marido e mulher. Então, quando olhamos para isso, tudo envolve. Às vezes, né, palavras que são muito duras, palavras que são faladas com ódio, com raiva, né, ou tratamento com indiferença, com menosprezo, sabe? Você trata a sua esposa com menosprezo, né? E às vezes até com brutalidade, né? Negligente, essa maneira de não se importar com o que está acontecendo. Né? Algumas vezes, né? A sua esposa não lhe tenha feito mal nenhum, né? Muito provavelmente ela não fez nada de mal a você, mas você está tratando ela dessa forma. Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso. A sua vida pode melhorar a partir do momento que você começar a adotar a orientação desse versículo para a sua vida. É um conselho. Comece a amar a sua esposa. Ame a sua esposa, mais do que você mesmo. E aí, então, começa-se a pensar, então, né? E se não bastasse a dor causada no coração da esposa pelo tratamento amargo, prejuízos maiores ainda são causados nos filhos, deixando marcas indeléveis na formação do seu caráter. Sabe, nós, eu e você, marido, esposo, nós temos uma missão que é dada por Deus, que é a criação de filhos. Não basta só dar comida na criação dos filhos, nós temos que educá-los. E nós temos que educá-los a esses filhos que sejam imagem e semelhança de Deus. É essa a nossa responsabilidade. E não adianta você falar que isso é responsabilidade da sua esposa. Não é. Ela é sua parceira para ajudar nesse objetivo. A responsabilidade é sua. Quem vai ter que prestar conta de não ter feito aquilo que devia é você, sou eu. Então, temos que cuidar disso, segundo toda a proposta desse versículo aqui. Quando você discute, quando você fala palavras horríveis para sua esposa, né? Você faz um tratamento amargo, os seus filhos estão observando. Nós, quando ensinamos os nossos filhos, nós não chamamos os nossos filhos, vem para cá agora, senta aí, que papai vai ensinar. Você agora está na sala de aula. Não é assim. Os nossos filhos aprendem nos observando, da maneira que vivemos, do jeito que fazemos as coisas e como tratamos a nossa esposa.
Então, que você observe muito bem isso, porque essas coisas que acabam sendo feitas contra, machucando, ferindo a sua esposa, você está fazendo marcas na vida dos seus filhos que não tem como mudar isso lá na frente. Então, você está lapidando o caráter deles, que eles estão aprendendo dentro de casa, vendo o grosso que trata a sua esposa dessa forma. Então, você precisa aprender com a palavra de Deus, aprender a olhar para a sua esposa, ela que é sua parceira, que está junto com você, você precisa aprender a olhar para ela e a amá-la. Não fale que você a ame, apesar de as mulheres precisarem ouvir, mas demonstre o seu amor através de atitude, através de ação, através do seu jeito de cuidar das coisas dentro de casa. Então, procure fazer isso. Você vai ver que as coisas podem ser diferentes. Ou, né, como essa outra frase aqui, ou poderíamos esperar que os nossos filhos nos amem e nos respeitem se somos ásperos para com a sua mãe, a quem eles amam. Você acha que os seus filhos vão te amar por causa do jeito que você trata a sua esposa? Então está em tempo de corrigir. Existe tempo, todo tempo, para se corrigir, para acertar essas coisas. Que você possa olhar, pedir perdão, falar com sua esposa, corrigir os seus maus hábitos, entende? E ser delicado com ela, né, de maneira que você possa tratar as coisas de uma maneira assim muito facilitadas e que os seus filhos vejam o que você está fazendo e com isso eles sejam abençoados pelo pai, pelo tratamento do pai. Então, marido, o tratamento com a amargura dista muito do amor autêntico, verdadeiro e altruísta. Então, se você tem um amor autêntico, não pode existir essa palavra amargura. Você viu quantos sinônimos tem a palavra amargura, né? Aqueles que maltratam, desferindo um tratamento cheio de amargura à sua esposa, na verdade, maltrata a si mesmo. Você sabia disso? Você está maltratando a você mesmo. Então, observa bem isso, verifica de maneira que você possa corrigir isso. É tempo de corrigir, sabe? O que temos observado que nesse tempo de pandemia tem acontecido muito, o número de divórcio cresceu 30%, porque as pessoas começaram a viver mais tempo juntos. E então os conflitos têm acontecido dentro de casa por conta de estarem juntos. Agora, observe esse conselho, vai no seu quarto e ora, e veja quantas vezes você precisar ver este vídeo, mas que você possa entender que você não pode maltratar. Você não pode desferir um tratamento cheio de amargura, cheio de crueldade para a sua esposa. Na verdade, você está fazendo mal a você mesmo. Você lembra de quando casou, né, os votos que você fez? Então, lembra lá, lembra o que Paulo fala. Quando você casou, você disse que o seu corpo não é mais seu, e sim o da esposa que é o seu corpo. Então, como é que você maltrata ela, você está maltratando a si mesmo. Então, se você maltrata e ainda maltrata profundamente o Criador, porque foi ele que planejou a família, viver nesse aspecto de harmonia dentro de casa, de se completarem, de viverem uma vida de maneira que possam estar unidos, tanto ao Senhor como cada marido à sua esposa. Então, veja de maneira que você possa observar bem isso. Foi ele quem estabeleceu o matrimônio. Foi Deus que estabeleceu. Ele fez o primeiro casamento, o casamento de Adão e Eva, foi ele que fez. Então, você quer ver, lá está lá escrito, e os abençoou.
E então, quando Deus os abençoou, Deus fez o casamento de Adão e Eva. Então, ele estabeleceu o matrimônio e foi ele quem estabeleceu os princípios para direcionar os nossos lares. Se nós queremos uma família saudável, começa com um bom relacionamento com a esposa, sabe? Esse bom relacionamento, às vezes a gente pensa, né, que a esposa tem suas obrigações, é claro que ela tem, e o marido também tem, né, mas não somos máquinas, as esposas não são máquinas, então veja de maneira que você possa cuidar de você, que o Senhor, Deus, encha hoje os nossos corações, né, do seu grande amor, que Deus possa derramar, marido, no seu coração amor, e que você possa compreender essas palavras, e que você tenha um propósito diante de Deus, de derramar esse amor diante da vida da sua esposa. Você vai ver que a sua vida vai melhorar, você vai ver que as coisas na sua casa, elas vão melhorar. Então, aí a ideia, acontece tantas coisas, como você vê aqui nessa frase. Se você não ama a sua esposa ou não sabe amar, peça a Deus para te ensinar. Se você é uma pessoa que sempre viveu lá na lavoura, fazendo serviço bruto, não sabe tratar com a sua esposa, então ore a Deus. Ore a Deus, coloca lá o seu joelho no chão e peça para Deus te ensinar. Meu Pai, meu Deus, me ensina a amar a minha esposa. Me ensina a amar a minha esposa, porque eu não sei amar. Então peça isso a Deus e Ele vai te ensinar. E você vai ver como é que as coisas são diferentes depois disso. Se maltratarmos as nossas esposas, nós estamos maltratando quem? Não ela somente, mas a nós mesmos. Estamos fazendo isso, maltratando a nós mesmos. Nos votos, como eu já disse antes, né? Lembrem dos votos que fizeram quando casaram, que foi você que disse que iria fazer. Você prometeu. Você prometeu diante de Deus e diante daquele povo que foi lá no seu casamento, como testemunha. Você prometeu todas aquelas coisas no votos. Lembra lá dos votos que você fez e quando vocês se casaram, né? Você disse o quê? Que iria fazer cada uma daquelas coisas. Lembra disso? Então tem muito casamento que se destrói, acabam por conta de pessoas que quebraram os seus votos. Mas não é porque uma pessoa ficou doente que merece ser maltratada. Não é isso. Então, você não é porque uma pessoa não conseguiu fazer uma coisa que ela precisa ser maltratada. Então, veja bem, você fez votos e cumpra com os seus votos, honre os seus votos, porque nisso há harmonia no seu relacionamento com Deus. Né? Veja bem, olha, 1 Coríntios 7,4 diz: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Você viu aqui, ó, falando dos dois casos, mulher e marido, né? Devemos tratar sempre a nossa esposa, né, de forma que gostaríamos de ser tratado por ela. Você quer que ela te trate bem, você quer que ela cuide bem de você, você quer tudo isso, mas você faz isso a ela, você trata bem dela, você cuida bem dela, então pensa, medita nisso, meu irmão. Pensa e veja como é que você precisa fazer as coisas para mudar. E aí, veja lá, não, isto não é utopia. Isso não é uma utopia. Basta que amemos de todo o nosso coração. Você pode, a sua vida pode mudar e mudar muito, e mudar muito. Então, eu tenho algumas perguntas para você nesse momento aqui, né? Você sabe amar, né? Você sabe amar? Essa é uma pergunta.
E às vezes os homens são muitos brutos por conta da criação, por conta do trabalho, e eles acabam propagando isso na sua vida marital. É conveniente você se perguntar, marido, você sabe amar? O verbo do versículo agapat, de agapau, é um verbo que fala do amor de doação, do amor de entrega, daquele que ama o outro dessa forma, que se entrega a favor dele. Então, poderíamos dizer assim, é um amor da pessoa que morre pela sua esposa. Ele chega a esse ponto, esse amor como Jesus teve por nós, que morreu por nós. Então, esse verbo fala de um amor dessa maneira, de uma precisão, de uma força enorme. Então, entenda isso. Ame a sua esposa. Ame a sua esposa. Se você não sabe amar, se você não sabe amar, você pode botar o seu joelho no chão e falar com Deus e pedir a Deus que o ajude. E pedir a Deus que o ajude. Vamos orar agora, vamos falar com o nosso Deus e Ele vai nos ajudar nesse sentido. Todos aqueles que têm dificuldade e todos aqueles que, de uma ou outra maneira, né, têm essas dificuldades com relação a isso. Então, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem na sua palavra para nos orientar e tudo aquilo que precisamos fazer. Olha para cada um desses maridos, a começar desse que vos fala, Senhor, e nos ajuda nessa empreitada que temos na nossa vida de amar as nossas esposas. E o que significa amar dentro desse contexto de vida que estamos vivendo nesses dias. Que o Senhor possa ajudar cada um, né, que o Senhor possa estender a cada um dos teus filhos que aqui estão ouvindo e vendo esta reflexão, que eles possam entender o conselho que vem do céu, o conselho que vem para nos ajudar a vivermos melhor, Senhor. Queremos que a nossa família seja salva por completo, marido, mulher, filhos, todos. E tudo isso sabemos que depende muito do nosso relacionamento dentro da nossa casa. Por isso é que eu peço a favor de cada um desses casais, desses maridos que estão aqui vendo e assistindo esse vídeo. Olha para cada um e cuida, Senhor, de maneira que eles possam entender as responsabilidades que têm e que parte da educação dos seus filhos vem dessa questão de verem o relacionamento do pai com a sua mãe. Os abençoa, Senhor, e os ajuda nesse momento, de maneira que eles possam fazer o melhor para eles, de maneira que eles possam crescer e as famílias sejam fortalecidas, Senhor. Visita cada lar com a sua presença e com o seu poderoso amor, Pai. Em nome de Jesus, oramos agradecidos e abençoando a cada um, a cada lar, a cada casa. Visita cada um agora, Pai, em nome de Jesus. Esta é a oração que fazemos a favor de todos eles, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Então, siga os conselhos que vêm da Bíblia, em nome de Jesus.